família é assim, a gente, desde criança, a gente aprende a viver, aprende a se preparar para a vida, para viver dentro do lar e para viver também lá fora. E muitas vezes a palavra lar, ela tem se esquecido na vida de muitas famílias, porque hoje eu estava pesquisando essa palavra, lá no latim, ela significa uma parte da cozinha onde a gente acende o fogo. E na época era justamente isso, onde as pessoas se reuniam para poder se aquecer, para poder estar junto, para poder se esquentar do frio. E quando a gente fala de lar, é justamente isso. A sua casa tem que ser um lugar onde você vai se sentir aconchegada, vai se sentir feliz, vai se sentir protegida, porque a sua casa, é o seu lar. E para muitas pessoas, esse significado tem sido banal, tem sido se esquecido, mas eu queria nessa noite que você refletisse comigo a importância que tem a sua casa, a importância de quando lá no início você era criança e o que você se tornou dentro dessa casa. Quantos de nós, quem sabe, não temos mais aquele amor pelo pai, pela mãe? Falo isso pela minha família. Nós precisamos cada vez nos avaliar e dizer: Senhor, que tipo de pessoa tem sido para minha família? O que eu tenho me tornado? Que tipo de filho você é para sua mãe e para o seu pai? Porque Deus quer abençoar a nossa casa. A nossa casa, ela tem que ser um pedacinho do céu. E muitos lares aqui já não vivem mais isso. A harmonia acabou, o amor acabou, mas o Senhor nessa noite Ele quer renovar, o Senhor Ele quer restaurar. E principalmente aqui, que é a casa do Senhor. E o que eu e você temos sido na casa dEle? Ele enquanto nosso Pai, Ele enquanto nosso amigo. O que nós nos tornamos dentro da casa do Senhor? Esse é o seu lar, essa é a sua casa. E é aqui que você chora, é aqui que você clama ao Senhor, é aqui que você abre o seu coração para Deus falar com você. E nessa noite eu convido que todas as famílias, quem sabe você precisa nessa noite pedir perdão a alguém, quem sabe você precisa dizer que ama para alguém, que há muito tempo você não diz mais, mas que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar reatando aquilo que se perdeu na vida de cada um de nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor. Casa será uma casa de bênçãos. Aleluia, Senhor. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra
Nossa casa, Senhor, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. ó Deus, venha com restauração na nossa casa, Senhor. Venha com providência, Senhor, trazendo a harmonia que precisamos, Pai. Traga alegria, Senhor, traga o amor. Meu Senhor, que o Senhor possa estar tocando em nossos corações. Se precisa, Pai, nessa noite liberarmos perdão. Se precisa, Senhor, haver mudança dentro da nossa casa. Espírito Santo, se faça presente. Limpa, Senhor, tudo que está sujo. Tira, Pai, de nós aquilo que não te agrada, porque o nosso coração é a sua casa, Pai, e queremos que o Senhor faça a morada. Queremos que a tua presença habite em nosso meio, porque a nossa casa tem que ser uma casa de bênção. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, Senhor. Ó Jesus, restaura famílias, restaura lares nesse lugar, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvado Tu és, Jesus. Grandioso Tu és, Senhor. Maravilhoso és, Senhor. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. O sol se apagou, ali estava o amor do Salvador. Teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado dele levou. E assim Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Até
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Mateus capítulo de número 19, verso de número 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E portanto, o que Deus ajuntou, não vos separe o homem. Poder sentar. Irmãos, está com a responsabilidade de trazer uma palavra para a família nessa noite, debaixo de um tema, que é casamento, aliança com Deus. Esse tema foi passado para que nós ministrássemos nessa noite, e a referência em Mateus capítulo 19, versículo 6. E como os irmãos já têm visto desde o início do culto, ali tem família, projeto de Deus. Então é fato que se Deus foi quem projetou a família, se a família é um projeto de Deus, o projetista, Deus, quando projetou, quando criou, quando instituiu o casamento, quando ele projetou família, ele também estabeleceu princípios para que esta família, esse seu projeto, ficasse dentro de sua vontade. E dentre os vários princípios que Deus estabeleceu para o casamento, nós podemos destacar três princípios que vão nortear essa família que é projeto de Deus. Para que a gente possa ministrar nesta noite dentro desses princípios e dentro dessa referência, nós vamos precisar explorar um pouco o texto a qual ele está inserido, para que nós possamos fazer um entendimento correto da palavra de Deus. E de antemão já peço aos irmãos que, se porventura na administração, se alguma coisa você não chegasse a compreender, se a palavra for uma palavra difícil de você entender, não saia da igreja, nem desista de vir mais para os cultos, tá? Se de alguma maneira você não entendeu o que for ministrado aqui, você tem toda a liberdade. Eu peço, por favor, que procure
ao pastor Edson, tá? A liderança da igreja. Claro, tá? Que se é algo que eu falei relativo ao que eu vier falar aqui, o pastor me solicitar, eu vou estar presente também para esclarecer aquilo que porventura eu falar. Vai, não, estou rindo, mas é sério, coisa muito séria. E eu digo, sério mesmo, se de repente você de alguma forma sentir algo, que você chame o pastor na sua casa, nos chame na sua casa para conversar acerca do seu casamento, acerca do seu relacionamento, porque a gente pode mexer em feridas aqui, que talvez você pensou que estava sarado, cicatrizado, ou de repente pensou que estava bem, fazendo vista grossa, e quando se mexe você sente a dor e isso pode te incomodar. Mas como nós já louvamos a Deus aqui nesta noite, hoje é uma noite de cura. E Deus quer curar você, Deus quer curar seu casamento, Deus quer curar a sua vida. Só depende de você. E por isso eu estou muito temeroso. Mas vamos lá. Aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. A vontade de Deus para o casamento, ele se manifesta em 3 princípios. Se manifesta no primeiro princípio, que é um casamento no modelo heterossexual. O segundo princípio é que é um casamento bíblico, projetado por Deus. O segundo princípio, ele é monogâmico. E o terceiro princípio, ele é indissolúvel. São os 3 pilares do casamento dentro da vontade de Deus. Quando Deus projetou o casamento, quando Deus criou o projeto família, e dentro desse projeto família instituiu o casamento, Deus ele o fez em cima desses 3 pilares. O casamento ele é entre um homem e uma mulher heterossexual. Ele é apenas um homem e apenas uma única mulher, monogâmico. E ele é indissolúvel, não foi feito para ser desfeito. E dentro desses pontos de vista, dentro desses princípios, que a gente observa que Deus ele instituiu, Deus criou o casamento, Deus fez isso, quando Deus criou o casamento, foi antes da criação da própria sociedade, foi antes da criação de governos, foi antes da criação de leis civis que regem um agrupamento, um ajuntamento de pessoas. Então o que vale são os princípios de Deus, pois Ele os estabeleceu antes de qualquer civilização ter sido sequer montada. E dentro dessa perspectiva, o que a gente observa hoje, que um dos princípios mais quebrados é o princípio eu não vou conseguir falar a palavra muito grande, tá? Mas é o princípio da indissolubilidade. Vou falar devagar porque é rápido, a língua engola. É esse princípio que é o mais quebrado, principalmente entre os cristãos. E quando se quebra qualquer princípio de Deus, tem consequências. Existem algumas coisas que podem acarretar negativamente quando se quebra qualquer princípio estabelecido por Deus. E Deus, quando Ele estabeleceu esses princípios, Deus estava pensando na família, Deus estava pensando na esposa, Deus estava pensando no esposo, Deus estava pensando nos filhos, Deus estava pensando nas consequências danosas que viriam se caso um desses princípios fossem quebrados. E hoje o que nós temos visto é que esses princípios têm sido abandonados, deixados de lado, para dar vazão às vontades humanas em detrimento da vontade de Deus. E eu estou falando aqui porque Deus, quando estabeleceu, a ideia era preservar a família, cuidar daqueles que estavam inseridos nesta família. Porque talvez alguém possa alegar: o senhor poderia falar? Eu sei o que eu estou falando, eu sei do que eu estou dizendo. Eu nasci no lar evangélico, um lar cristão. Os meus pais eram servos do Senhor,
com atividades na igreja. Mas aos 12 anos, quando eu tinha 12 anos de idade, eles com 13 anos de casamento, eles se separaram. E quando os meus pais se separaram, eu nessa idade, ainda na minha pré-adolescência, eu entrei para as estatísticas. Eu entrei para os dados que provam que quando uma família ela se dissolve, quando uma família ela se dilui, ela acaba, ela se separa, os danos afetam em todas as áreas econômicas e sociais que envolvem a família. Na área educacional, por exemplo, a ausência de um pai, a ausência de uma presença paterna ou materna, pode trazer muitos problemas para os filhos. Problemas esses que a gente encontra uma gama de pessoas que hoje estão vivendo na criminalidade e que vêm de famílias e lares desestruturados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai encontrar lá que 70% daqueles que estão presos viveram, cresceram sem um pai. 70%. São pessoas que estão vivendo sem uma figura que possa lhe orientar, e isso Deus já previu que se desrespeitasse, tais coisas iriam acontecer. A sociedade sofre. Economicamente falando, então, nós temos também outros problemas. Imagine uma família que tem pouco para poder sobreviver, e se há uma separação, aquilo que era ganho, aquilo que era adquirido para sustento de uma família passa a ser dividido por dois. Aumenta a miséria, aumenta a pobreza. Famílias que ficam sem recursos. E quando os meus pais se separaram, minha mãe não tinha trabalho, ela não sabia, ela casou com 17 anos, e ela não tinha profissão, não tinha terminado os seus estudos. Meu pai não tinha talvez condição para sustentar uma família direito, como mais sustentar duas. Então ele não deu a pensão, ou pelo menos como se devia, e nós crescemos baseado naquele auxílio dado pelo governo, pelo sistema. Isso por volta de 1994, 95, a gente sobreviveu recebendo Vale Gás. Essa geração nova aqui não sabe o que é isso. Um Vale Gás de R$ 7,50 para comprar um botão de gás. Na época o salário era R$ 80, né? A gente viveu com bolsa escola, a ajuda dos outros. Por que isso tudo ocorreu? Porque se quebrou um princípio da indissolubilidade do casamento. E Deus, querendo proteger a família, estabeleceu tal princípio. É muito sério, a gente está falando de coisas que hoje no Brasil era muito difícil se separar no Brasil. Era muito difícil a pessoa conseguir uma separação. Isso entrou na nossa Constituição em 1977. Estamos aí com 43 anos em que o divórcio passou a ser permitido no Brasil. E de 2016 a 2017, 296% aumentou o número de divórcios. Para cada 3 casamentos, um se desfaz. Está aumentando. Nos Estados Unidos, o índice de divórcio aumentou, desde quando entrou na Constituição, 1.420%. A cada dia as pessoas estão desistindo do projeto de Deus, desistindo dessa instituição. E aí, nós temos que entender que Deus ele tem um projeto para a família. E o casamento é algo muito sério. Não pode ser levado de qualquer maneira, por nossos caprichos egoístas, porque queremos viver e ser feliz. Esquecemos da felicidade do cônjuge, da felicidade dos filhos. Só pensamos em nós. O caso é muito sério. E a Bíblia apresenta para a gente que o casamento, quando uma pessoa se casa, ela é uma aliança com Deus. E por mais que nós oremos, é
aqui na igreja, por mais que os ministros orem na hora de uma celebração, para rogar a bênção de Deus sobre o casamento, a responsabilidade dessa instituição funcionar e dar certo é sua, é nossa, não é de Deus, é nossa. Por quê? Porque o que compete a Deus já foi feito, Ele já estabeleceu, é do modo dele, é dentro desse modo que é a vontade dele, e muitas vezes nós negligenciamos. E aqui nós estamos diante de um texto que traz para a gente esses 3 princípios, e eu gostaria de ler com os irmãos. Em que contexto isso aqui apareceu? A coisa é muito séria. Em que contexto isso apareceu? Jesus, ele estava na região da Galileia, estava se dirigindo para Jerusalém, era a sua última ida para Jerusalém, mas segundo o que o texto que temos, ele se dirigiu primeiramente para as regiões de Judá, da Judéia, que ficava próximo ao Jordão. Ele desce para aquela área, desce para aquela região e começa a operar milagres e sinais ali. Ele vai fazer, vai curar pessoas e vai instruir muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão vai lhe procurar ali. E no meio dessa multidão que está se apresentando ali, ele fica ali quase 6 meses naquela área, naquela região. Os fariseus também vão até Jesus, vão também até ele, não para receberem alguma cura, não para receberem algo da parte do Senhor, mas eles foram para tentar pegar Jesus em alguma falha. E o versículo de número 3 diz que vieram ali alguns fariseus e experimentavam ele fazendo uma pergunta. E o texto diz que eles estavam ali não porque estavam interessados em alguma coisa, eles estavam fazendo eles queriam experimentar, colocar Jesus numa situação difícil. Multidões estavam ali ouvindo Jesus, os seus ensinos, e aí eles chegam para Jesus e perguntam a Jesus: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é uma pergunta capciosa. Eles não queriam de fato a resposta para isso. Eles queriam, na verdade, colocar Jesus numa situação difícil. Imagine quando tem um professor, tem alguém ensinando, alguém falando, e de repente vem aquele aluno e lança aquela pergunta para deixar o professor todo desconcertado. Era essa a intenção desse grupo. Fazem essa pergunta. E por que tentando? Primeiro, se ele está na região da Judéia, próximo do Jordão, ele está na área que pertencia aos domínios de Herodes Antipas. Quem é Herodes Antipas? Herodes Antipas é um que tinha casado com a esposa de seu irmão, Herodias. E esse mesmo Herodes, foi responsável por mandar matar João Batista, primo de Jesus, porque João havia denunciado o seu pecado de ter casado com a irmã, ou melhor dizendo, ter casado com a esposa de seu irmão. Agora eles estão lá na área que pertence ao domínio destes para fazer esse tipo de pergunta, para ver qual é a resposta de Jesus diante de tudo isso. E quem sabe, já que Herodes já matou um, já matava outro também, que estaria acusando ou que estaria condenando a sua prática. Segunda razão que eles estavam ali e queriam tentar Jesus é porque haviam 2 linhas de pensamentos acerca desse assunto do divórcio, da separação naqueles dias. 2 escolas importantíssimas de interpretação da Torá, que era fundada por 2 rabinos judeus entendidos da Torá. Um era Shammai e outro era Hillel, e tinham pensamentos diferentes acerca desse assunto. A escola de Hillel entendia que era permitido a separação por qualquer motivo, por qualquer razão, enquanto a escola de Shammai entendia que somente em caso de infidelidade conjugal. E essa briga, esse problema deles, era gerado por uma interpretação de Deuteronômio capítulo 24, aonde Moisés ele escreve uma parte da Torá dizendo o seguinte: que se um homem ele repudiasse a sua mulher, ele deveria fazer uma carta de divórcio, entregar na mão dela e despedi-la.
e se ela vier casar com a outra pessoa e esse outro a repudiar, ou esse outro morrer, esta não mais poderia voltar e casar com seu primeiro marido. O motivo que Moisés escreve ali em Deuteronômio capítulo 24, versículo 2, é que o motivo para a separação seria se o homem encontrar coisa feia, coisa indecente na mulher. O problema estava sendo gerado na interpretação do que seria coisa feia e coisa indecente. A escola de Shammai entendia que essa indecência encontrada na mulher seria a infidelidade conjugal, enquanto a escola de Hillel entendia que essa coisa indecente era queimar o arroz, por exemplo. Queimou o arroz, isso é feio, né? Fazer uma carta de divórcio, ó, isso aqui está repudiado porque não sabe cozinhar, queimou o arroz. Despedir a mulher. Nos dias de Jesus estava banalizada a situação, até porque os gregos, eles com a sua ideia de helenizar todos os povos, os gregos nunca foram fiéis a seus matrimônios. Então, como aquela cultura grega, helênica, estava em toda aquela área que foi dominada pelos gregos e agora estava sendo dominada pelos romanos, as pessoas estavam desvalorizando a união, desvalorizando o casamento. E aí, no meio dessa discussão, eles colocam Jesus no meio disso. Qual é a palavra de Jesus acerca dessa situação? Qual é a interpretação de Jesus? O que Jesus vai dizer? Se ele falar que não deve, então ele está contra Moisés. Se ele falar que deve, então ele está contra os princípios divinos. Qual é a resposta dele? Então foram tentar Jesus, colocar Jesus numa situação difícil. E quando eles perguntam isso, se é lícito, se é permitido, se pode separar por qualquer razão, Jesus respondeu para eles: o que vocês têm lido? O que vocês leem? O que vocês não leram nas Escrituras? Vocês não leram, vocês são rabinos, vocês são fariseus, doutores da lei. Vocês não leram nas Escrituras que no princípio não era assim. Como foi no princípio? Como Deus estabeleceu no princípio? No princípio foi assim: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, agora é Jesus dando a consideração: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus não responde baseado na lei de Moisés. Ele vai lá no princípio e apresenta o plano original de Deus para o casamento. Antes do pecado, antes de tudo, ele apresenta o plano, a vontade de Deus para o casamento. É para nunca ser desfeito. Irmão, mas você não sabe do meu casamento. O meu casamento não foi de Deus. A bênção não está na individualidade. A questão não é o indivíduo, é o casamento. O casamento não é para ser desfeito. Não é a questão individual, é a instituição. Meu irmão, mas eu casei, eu nem era crente. É a instituição, é o casamento. Ah, não, mas eu casei errado, eu escolhi a pessoa errada. Não é para ser desfeito. É casamento? Não é para ser desfeito. Mas, irmão, não é. Esse é o princípio de Deus. Essa é a vontade de Deus para o casamento. É muito séria a questão. Seríssimo. Então, quando Jesus dá essa palavra, eles logo replicam: ah, então se é assim, por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus vai responder, já dizendo o quê? Moisés permitiu. Há uma diferença. Moisés não mandou divorciar. Não é mandamento divorciar, é permissão. Só que lá eles entendiam o seguinte: não, o negócio está na lei de Moisés, nós temos que divorciar, nós temos que separar, nós temos que fazer. Não é assim, é permissão. Por qual motivo? Olha só, Jesus vai dizer:
Moisés permitiu por causa da dureza do vosso, todo de vós. Quando ocorre? Ocorre por causa da dureza do coração do homem. Se não de um, cônjuge dos dois. Todo de vosso é contra a vontade de Deus. Desculpa, falei. Qual é a vontade de Deus? É que nunca se desfaça. Mas a dureza do coração do homem fez com que Deus abrisse uma exceção. E houve então uma concessão. Mas não é a vontade dele. A dureza do coração do homem impede que ele perdoe, impede que ele lute pelo casamento, impede que ele lute pela sua companheira, pelo seu companheiro, impede que ele lute pela família. É a dureza do coração do homem. A dureza é uma condição de um material que torna esse material imoldável. Até falei errado, né? Vou falar melhor então. Que torna o material impossível de ser moldado, de dar uma forma. Quanto mais resistente, quanto mais dureza tiver, mais difícil para ser moldado. Deus tem o interesse de moldar teu coração, moldar a tua vida, moldar o teu casamento, moldar a tua história, mas a dureza impede. O pecado endureceu o coração de muita gente, mas o interesse de Deus é que haja perdão, que haja cura, que haja reconciliação. Esta é a vontade de Deus. Aleluia. Por quê? Malaquias capítulo 2, versículo de número 16. Porque eu, o Senhor, abomino o divórcio. Deus detesta divórcio. Porém, a dureza do coração do homem chega a esse extremo. Eu quero que você entenda nessa noite que você precisa lutar com todas as suas forças pelo seu relacionamento, pela sua casa, pelo seu casamento. Não existe na Bíblia uma justificativa para você jogar a toalha, para você desistir. Não existe. Lute pelo seu casamento, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. E fora disso, irmão, é a sua vontade, não é de Deus. Deus, ele estabeleceu esse princípio. E agora o homem, ele estava, de certa forma, banalizando essa questão, e Jesus está respondendo que no princípio não foi assim, desse jeito. Porém, Jesus agora vai fazer uma ratificação. Versículo de número 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, nesse caso no grego usa aqui porneia, o mesmo termo que derivou pornografia. Porneia é um termo genérico que aponta para todo tipo de prostituição, todo tipo de pecado na área sexual. Se o homem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, nesse contexto, adultério, está falando sobre casamento, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada? Comete adultério. Está na Bíblia. A exceção aqui por Jesus agora apresentada já não é mais lei de Moisés, não. Ele agora apresenta uma situação. Por quê? Por causa da dureza. Ele vai dizer, somente no caso de relações ilícitas, adultério. Se não houver adultério, eu descobri que eu não amo mais, incompatibilidade de gêneros, gasta muito, ele não era um preguiçoso, casou, até que a morte separe. Quem não casou ainda, pense bem.
antes de casar. Analisa direitinho, frequenta as casas assim, nos horários assim, sem aquela previsão, para saber. Ó, vai vir sábado, meio-dia, vai vir almoçar aqui, tá tudo limpo, tá tudo lavado, tudo arrumadinho, cabelo penteado, escovou os dentes, aí tá tudo bonitinho. Mas aí, né, quando casa, aí descobre o que acontece. Não. A hora de ver isso é antes de casar, porque depois que casou é até que a morte. Aguenta mais não? Deus me mata. Porque se você pedir para matar outro é pecado. Então Deus me mata, me leva. Isso é para tentar descontar um pouco, porque o negócio é muito sério. Somente nessa circunstância. Casou, se separou sem haver infidelidade conjugal e casou novamente, irmãos. É por isso que eu falei, viu? Procura o pastor, não sai daqui da igreja, não quis lá mais, nunca mais volta aqui, não quero nem ver mais aquele irmão, tudo bem, se não quiser me ver, não tem problema, mas não saia da igreja. Procure o pastor, o meu caso foi assim. Qual é a palavra bíblica? Porque cada caso é um caso. Qual é a palavra bíblica para a minha situação, pastor? Como eu posso ser restaurado? Como minha vida? O que eu devo fazer, pastor? Eu devo sair daqui, devo sair de lá, devo ir para lá, o que eu devo fazer? Procure o pastor, pelo amor de Deus. Porque se separou e não houve infidelidade e casou de novo, adulterou. Procure o pastor depois. Marque a sua casa. Não, mas é sério. A Bíblia tem resposta para tudo. Tá? Só para que você entenda que hoje é uma noite de cura, o único pecado na Bíblia que não tem perdão é blasfêmia contra. Pequei então pequei, pecou. Separou, não teve nenhum motivo e casou de novo, pecou. E agora não vou para o inferno? Não sei, se arrependeu. Não, eu falei, eu adulterei, né? Então, casei de novo, aí depois eu fui para a igreja, tinha um cartório, casei de novo, fui para a igreja, pedi a minha comunhão, estou casado com o time, tá certo? Você se arrependeu do adultério? Tem coisa para tratar ainda. Tem coisa para ser curada ainda. Casamento perdoa pecado, não, hein? Entrar no hall de membro da igreja não perdoa, não acerta as coisas, não, hein? Tem um débito com Deus para ser acertado ainda. Casamento é aliança com Deus, tem débito para ser acertado ainda, hein? Se não houve arrependimento, se não houve abandono do pecado, está em débito. Se a sua situação está no meio de algo desse tipo, procure o pastor rapidamente. Vamos acertar essa situação. E olha só aí, dentro desse contexto, que ele fala que quem casar com a que for deixada, não tendo essa questão da infidelidade, comete o débito. Os discípulos que estão ouvindo esse ensino de Jesus vão dizer o quê? Se é desse jeito que é a relação do homem para com a mulher, é melhor nem casar. E Jesus disse, é verdade. É verdade. Versículo de número 10. Disseram os discípulos, se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém nem casar. A gente disse, olha, só que nem todos podem receber esta palavra ou esse conceito. Se você não está disposto a entrar pelos princípios de Deus para estar na vontade dele, não case. Tem que alguém que ficou obrigando o jovem a casar. Talvez tenha jovem aí que não é para casar. Nasceu eunuco de Deus para ficar solteiro o resto da vida. Para titia. Não, se não vai suportar o princípio do casamento, é melhor não. Porque casamento é isso. É doído, é doloroso, isso aí. Mas é o princípio. Quando eles falam, então, não convém nem casar, Jesus vai responder, nem todos são aptos para receber esse conceito, nem todos podem receber esse ensino acerca do casamento. Somente, né, aqueles a quem é dada essa capacidade.
Aí ele vai dizer que aí nesse caso existem eunucos que não se casam, que nasceram eunucos. O que é nascer eunuco nesse caso aqui? São pessoas que eles são heterossexuais, é claro, são homens e são mulheres, não têm atração por sexo, pelo mesmo sexo, mas eles não têm a vontade, o desejo de casar, não tem esse desejo, se sentem bem sozinhos, estão felizes sozinhos, e querem viver sozinhos, querem ir para o céu sozinhos, assim, amém, então não casa. Você não pode aceitar o propósito aqui, que é o casamento, não casa. Existem aqueles que são feitos eunucos, nesse caso aqui, quando os reis tinham seus haréns, ele poderia colocar uma pessoa ficar olhando para ficar com as mulheres que estavam no seu harém, eles castravam esses homens, para não correr o risco, né, de não ter alguma situação indesejada. E existem aqueles que se fazem eunuco por causa do Evangelho, do reino dos céus. Nesse caso, por exemplo, Paulo se enquadra como um desses. Decidiu não casar, para ficar livre para fazer a obra de Deus. Agora a questão, por que isso tudo? Porque o casamento é coisa muito séria. Deus, quando ele instituiu o casamento, ele fez para ter uma unidade, um vínculo, uma união inseparável. São dois que tornam uma só carne. No plano original de Deus, se o moço se guarda, se a moça se guarda, quando eles se unem após o casamento naquilo que é lícito, há um pacto de sangue, há uma aliança literal de sangue acontecendo. E não pode ser mais desvinculado. Casou, está casado. Agora, a dureza do coração do homem, quando entrou nessa questão, aí, quando Deus estabeleceu tais princípios, foi antes do pecado. Foi lá no jardim, Deus faz Adão dormir, depois que ele está dormindo, pega, serra-lhe uma costela e faz a mulher, entrega a Adão, e aí Adão vai dizer: esta é osso do meu osso, carne da minha carne, e ela vai ser chamada varoa. Bom, aí diz Cláudio Duarte que ele foi para a galera, não sei o que significa assim, para a galera, mas ali instituiu o casamento, antes do pecado. Só que o pecado, ele acaba trazendo um dano muito grande para o ser humano, inclusive para a instituição família. E talvez aí num ato de misericórdia divina, ou num ato de Deus olhou do céu e viu que as pessoas, por conta do pecado, da dureza do coração do homem, do ser humano, vivendo debaixo do mesmo teto, sofrendo, se matando, se machucando umas às outras, e aí houve uma concessão contra a sua vontade. Entenda, é contra a vontade de Deus. Foi uma concessão, uma permissão, mas Jesus, ele colocou regras para que isso viesse a acontecer. Regras. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O casamento é coisa muito séria. Quem vai casar, pense nisso, é algo muito sério. Quem está casado, pense nisso. Casamento é coisa muito séria. Mas a igreja recebe pessoas de diversas formas. Pessoas que já vieram lá do mundo, que já vieram lá de fora, com as suas vidas já destruídas, casamentos destruídos, relacionamentos acabados. E a igreja vai receber. Essas pessoas aceitam Jesus como Salvador. E aí, como é que fica? Cada caso é um caso. Agora, um cristão servo do Senhor não pode, porque casamento ele é indissolúvel. Segundo o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: que o irmão não se aparte da sua mulher, e nem a mulher se aparte do seu marido. Porém, isso diz ele, se apartar, que fique sem casar. É duro isso, né? Pois é, está na Bíblia. Não aguento mais, não suporto mais. É o hálito, é o cabelo, é a remela, eu não sei, é o pé, eu não sei, eu não aguento mais. Se separar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie novamente. Isso é o casar, irmão, adultério. Mas não, eu estou com divórcio na mão, já saiu, fui lá, porque agora está assim, se for lá e der entrada, né, dependendo da fila, né, com menos de 30 dias está com o divórcio na mão.
E as questões de divisão de bens, com quem vai ficar os filhos, essas coisas todas, isso pode ser uma causa julgada posterior. O Brasil está muito facilitado nessa questão. Mas estou com tudo na mão, já separei, eu posso casar. Se casar mesmo com a carta, adultério. Porque pode ter separado o vínculo, né, diante dos homens, mas diante de Deus tem uma aliança. Que não foi separado. Então, irmãos, eu entrei nessa situação. O que eu devo fazer, pastor Edson? Gabinete pastoral, você precisa ser curado, você precisa ser tratado. Por que eu estou falando isso? Porque existem várias linhas de interpretação nesse assunto. Alguém vai dizer, então, para resolver isso, você tem que abandonar essa família e procurar a sua esposa. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é o mais viável. Já tem uma família destruída, agora vai destruir outra para tentar recuperar uma. É a solução? Cada caso é um caso. O problema é que muitas vezes nós não tratamos os nossos problemas, empurramos isso para frente. E nós temos que tratar, porque nós precisamos estar em paz diante de Deus, deitar no nosso travesseiro, dormir, levantar, ir trabalhar e saber que quando Jesus vier para levar a sua igreja, você com a sua família poderá subir para os céus. Talvez tem coisa na sua vida que está acontecendo e você diz que está tudo bem, mas quando acontece alguma coisa, você logo pensa nessa situação. Então não está resolvido. Acontece um problema com você, na sua vida financeira, na sua saúde, e você logo pensa, deve ser isso. Então não está resolvido. Está precisando de tratamento. A questão para um novo matrimônio, debaixo da bênção de Deus, é em paz de consciência. Você precisa ter a sua mente sadia, sarada, nada pode condenar na sua mente, porque tudo que não é feito por fé é pecado. Não é para glória a Deus mesmo não, esse estudo, esse sermão, não é, sei que não é. É para reflexão. Meu pai, ele, depois de ter saído de casa, ele voltou para tentar conversar com a minha mãe, uma suposta reconciliação. Só que percebe-se pelos acontecimentos que foi uma manobra da parte dele. Ele era presbítero, ele conhecia a palavra. E aí, se separar, então que fique sem casar ou que se reconcilie novamente. Aí ele foi para poder tentar essa reconciliação com um gravador de bolso, para ter certeza que minha mãe ia falar não e ele ia voltar aqui. Eu tenho que ela não quis. Não é assim que resolve. Não resolveu a coisa. Adquiriu um novo relacionamento, filhos desse novo relacionamento. E quando ele estava na altura dos seus 42 anos, ele estava com uma enfermidade bastante grave. E quando se falava em levar ele para o hospital para ser tratado, ele dizia não. Não comigo, com o meu primo que esteve perto dele por muito tempo. Dizia não, o que eu tenho? Só Deus pode fazer alguma coisa. Ele começou a entender que uma maneira dele se justificar era aceitar o mal na vida dele, morrer com aquele mal como uma espécie de penitência pela culpa que ele tinha. Tem muita gente que está sofrendo, que está sentindo culpas dentro de si, achando que esse sofrimento vai redimir. Quem redime o homem é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que quando há arrependimento alcança-se esta graça. Amém. E ele não tinha como acertar as coisas. Ele estava no segundo casamento, tinha filhos, a minha mãe já não aceitava mais. E como é que ele ia resolver essa situação? Como é que ele ia acertar essa questão? Ele entendeu que se entregando à morte dessa forma, talvez ele teria uma solução. Ele morreu aos 42 anos de idade, com câncer de próstata e gangrena de família. Ele descobriu o problema quando ele tinha cerca de 32 anos de idade.
ele rejeitou o tratamento, entendendo que se Deus lhe estivesse curando, era sinal que ele estava lhe perdoando. Só que Deus tem cura para você e não é preciso chegar em situações desse tipo, porque não é assim que a cura vai acontecer na sua vida. A cura vai acontecer quando você entender que você deve honrar esta união que você entrou. Amém. Seja antiga, seja nova, honrar esta união. Senhor, eu vacilei, eu falei na primeira, eu errei, eu não dei conta, eu não prismei para a tua palavra, não segui teus princípios, eu falei, eu adulterei, mas eu não vou fazer mais isso. Eu vou honrar este novo casamento, eu vou honrar esta aliança, eu vou honrar os meus compromissos, os meus votos diante do Senhor e não vou mais pecar. É isso que Deus quer para tratar a tua vida. Glória a Deus. Não dá para viver essa vida irresponsável de qualquer jeito. Não deu certo com esse o tempo todo, não deu certo com esse o tempo. Não é assim que funciona. Com Deus a coisa é muito séria. E Ele quer tratar você nessa noite. Não desista do teu casamento que Deus uniu. Não o separe o homem. Amém. Deus, Ele tem projetos lindos para a sua casa. Amém. Deus está olhando para os teus filhos. Deus está olhando para a tua esposa, está olhando para o teu esposo. Não desista. Deus vai operar milagres na tua casa. Não endureça o teu coração, não seja duro no teu coração, mas abre o coração, deixa Deus trabalhar. Haja perdão, haja com um coração aberto para as propostas que Deus tem para a sua casa hoje. Curva a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer mudar coisas que estão erradas na tua vida hoje. Deus quer curar você hoje. Ele quer tratar sua vida hoje. Aí quando vem a enfermidade e bate a tua porta, você lembra do teu pecado, você lembra do teu erro do passado. Aí quando você fica desempregado, logo vem as lembranças dos pecados que você cometeu. E Jesus está aqui hoje para dizer: eu derramei o meu sangue por você. E eu quero te curar e te redimir nesta noite. Lembra daquela mulher adulta que foi flagrada no ato e levada até Jesus? Ele disse para aquela mulher: mulher, vai e não peques mais. Ele quer curar a sua vida, quer curar teu casamento, quer mudar a tua história hoje. Entenda o compromisso que Deus tem com a tua casa e com a tua família, a aliança que Ele tem firmado com você. Não desista do teu relacionamento, não desista do seu casamento, porque Deus, Ele vai fazer milagres acontecer. Você vai ver, você vai testemunhar. O casamento pode ser restaurado sim, ainda que tenha tido infidelidade, pode ser restaurado. Deus quer trabalhar teu coração para perdão nesta noite. Se ele voltou arrependido, se ela voltou arrependida, aleluia, não endureça teu coração, deixa Deus trabalhar. Que o Senhor venha te ensinar a perdoar como Ele perdoou. Que Ele venha te dar um coração igual ao dele. Porque Deus quer restaurar a sua vida como restaurou a de Davi após o seu pecado. É hora de você se humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu falhei, eu pequei em tempos atrás, mas eu não vou fazer mais isso. Só não retire de mim a tua presença, meu Senhor. Nesta noite Deus quer tratar sobre a sua vida conjugal. Se não tem mais força de lutar pelos teus filhos, se não tem mais força de lutar pelo teu ministério que vai acabar, se não tem mais força de lutar porque o teu amor acabou, lute pela causa de Cristo, lute pela causa do Evangelho, lute pelo teu amor a Deus. Você ame a Deus acima de todas as coisas, até mesmo acima de você mesmo. Ame a Deus e viva os princípios de Deus na sua casa. Pai, eu oro a Ti nesta noite, porque somente o Senhor conhece a condição de casamentos aqui. Pessoas que estão, Deus, a ponto de desistir, mas que nesta noite que o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma sobrenatural, e que haja força, disposição para lutar, que haja, Deus amado, um consenso agora,
que todas as forças do maligno para a destruição caiam por terra agora. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua vontade prevaleça sobre cada relacionamento, em nome de Jesus. É a oração que eu faço a Ti nesta noite, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha casa será uma casa de bênçãos. Aleluia, Senhor. Minha casa será um pedaço do céu.